O destino pode ser um jogo injusto, mas algumas reviravoltas parecem ter sido escritas para um drama jurídico de tirar o fôlego. Imagine ser acusado sem provas, tratado como suspeito sem motivo aparente e, anos depois, estar no controle das decisões que podem mudar o destino daqueles que um dia te humilharam. Seria vingança ou justiça? Você já teve a sensação de que estava sendo julgado antes mesmo de dizer uma palavra? Como reagiria se sua simples presença em um local público despertasse suspeitas? Evelyn Carter conhecia essa sensação melhor do que ninguém, e o que ela faria com essa injustiça definiria o rumo de sua vida para sempre. Era uma tarde quente em Silver Lake, Califórnia. O parque estava cheio de energia, com crianças correndo pela grama, ciclistas deslizando suavemente pelas trilhas e o som distante de um violão tocando em algum canto. Evelyn estava sentada sozinha em um banco de madeira, imersa na leitura de um livro de capa escura, aproveitando um raro momento de sossego longe dos tribunais. Mas sua tranquilidade foi bruscamente interrompida pelo som estridente de pneus derrapando no asfalto. Uma viatura policial parou próximo à escadaria de entrada do parque, chamando a atenção de quem passava. 2 oficiais desceram do carro, os olhares rígidos, avaliando a cena ao redor antes de fixarem a atenção em Evelyn, a única pessoa desacompanhada naquela parte do parque. "Senhora, podemos falar com você por um instante?" perguntou. Um dos policiais, o tom carregado de suspeita. Evelyn ergueu os olhos do livro, mantendo a expressão serena. Claro. Com calma, ela fechou a capa dura, sem demonstrar pressa. O segundo policial deu um passo à frente, sua postura indicando uma abordagem mais rígida. "Recebemos um chamado, relatando uma atividade suspeita nesta área. Pode nos informar o que está fazendo aqui?" Evelyn piscou surpresa, mas manteve o tom controlado. "Atividade suspeita? Estou apenas lendo." Ela ergueu ligeiramente o livro, como se aquilo tornasse óbvia a resposta. Mas os policiais não pareceram satisfeitos. "Podemos ver um documento de identidade?" exigiu o primeiro oficial. Ela sentiu um aperto no peito, mas não deixou transparecer. "Posso saber o motivo da abordagem?" "É um procedimento de rotina", respondeu o segundo oficial, embora seu olhar dissesse o contrário. Ao redor, algumas pessoas que passeavam pelo parque diminuíram o passo, lançando olhares curiosos. Murmúrios discretos começaram a surgir, e a tensão se espalhou pelo ambiente como eletricidade no ar. Evelyn soltou um suspiro discreto. Retirou a carteira do bolso e entregou sua identidade. O policial segurou o documento por tempo demais, analisando cada detalhe como se buscasse um motivo para prolongar a abordagem. "Evelyn Carter", ele leu em voz alta, o tom carregado de algo próximo ao deboche. "O que está fazendo aqui, senhorita Carter?" Ela inspirou fundo antes de responder. "Moro nesta cidade. Só queria aproveitar um momento de descanso." "Isso é um problema?" Os lábios do policial se apertaram. "Já veremos", ele devolveu o documento, mas ao invés de seguir em frente, permaneceu ali, os olhos cravados nela, avaliando cada pequeno movimento. Os 2 oficiais começaram a rondá-la, como predadores circulando a presa. "Sempre carrega um livro assim?" perguntou um deles, como se aquilo fosse digno de suspeita. "Está sozinha ou esperando alguém?" acrescentou o outro, a mão descansando perigosamente perto do cinto, onde sua arma estava posicionada. Evelyn já havia lidado com confrontos hostis nos tribunais, debates acalorados e estratégias agressivas, mas aquilo era diferente. Não havia argumentos legais que pudessem dissipar o viés na mente daqueles homens. Sabia que cada resposta precisava ser cuidadosamente escolhida. "Não responderei mais perguntas, a menos que me digam do que estou sendo acusada." Seu tom era calmo, mas a recusa explícita irritou os oficiais. O primeiro policial avançou um passo, estreitando os olhos.
Não tente ser esperta conosco, disse, sua voz carregada de ameaça. Estamos apenas fazendo nosso trabalho, e eu conheço a lei, retrucou Evelyn, mantendo-se impassível. Sentar-se em um parque público não é crime, mas aquilo não parecia importar. O policial segurou seu braço de repente. Está resistindo à abordagem, declarou, mesmo que ela sequer tivesse se movido. O que está fazendo? Evelyn exclamou, surpresa. O pequeno grupo de curiosos crescia e os murmúrios se tornaram mais intensos. Algumas pessoas começaram a gravar com seus celulares. Pare de resistir, repetiu o policial, dessa vez mais alto, como se estivesse encenando para os espectadores. O coração de Evelyn disparou quando sentiu o metal frio das algemas se fechando em seus pulsos. A humilhação queimava dentro dela, mas sabia que qualquer reação só serviria como justificativa para aqueles homens. Enquanto era levada até a viatura, seus olhos cruzaram com os de uma jovem que segurava o celular no alto, registrando tudo. Havia um pedido silencioso naquela troca de olhares. A porta do carro se fechou com força, e Evelyn soube que aquilo não terminaria ali. No banco traseiro apertado da viatura, sua mente trabalhava rápido. Passara anos defendendo clientes, combatendo injustiças, conhecia bem cada brecha do sistema. Mas agora era ela quem estava do outro lado. O trajeto até a delegacia foi marcado pelo barulho monótono da rádio policial e o ronco distante do motor. Evelyn encarava seu reflexo no vidro, sua imagem fragmentada pelas luzes da cidade. Os pulsos doíam sob as algemas, mas a dor era um detalhe menor comparado à revolta crescente dentro dela. Ao chegarem, o tratamento foi ainda mais degradante. Tiraram suas digitais, tiraram sua foto e a colocaram em uma cela minúscula, onde as luzes fluorescentes piscavam com uma frequência irritante. Aproveite sua estadia, disse um dos policiais, antes de fechar a porta com um sorriso satisfeito. Evelyn se sentou no banco de metal, as mãos cruzadas sobre o colo. Sua mente revisitava cada detalhe da abordagem, procurando falhas na conduta dos oficiais. O que um dia comum no parque se tornara era um reflexo de algo muito maior, e a resposta para o porquê era tão óbvia que doía. O tempo arrastava-se, em silêncio até que um jovem oficial parou diante da cela, segurando alguns papéis. Senhorita Carter, você está sendo acusada de resistência à prisão e obstrução da justiça. Evelyn ergueu o olhar, sua expressão firme. Baseado em quê? O policial manteve-se impassível. Isso pode ser discutido no tribunal. Sem acrescentar mais nada, ele se virou e desapareceu pelo corredor. Evelyn expirou devagar, obrigando-se a pensar estrategicamente. As acusações eram frágeis, e ela sabia disso, mas também sabia que o que vinha a seguir não seria simples. Situações como essa raramente eram. Depois de algumas horas, foi liberada. O ar frio da madrugada atingiu sua pele assim que cruzou as portas da delegacia. A sensação de liberdade deveria ser reconfortante, mas tudo o que sentia era uma exaustão profunda, misturada com indignação. Na calçada, Olivia Mason, sua amiga e colega de profissão, a esperava com os braços cruzados e o rosto carregado de preocupação. Evelyn. Ela correu até a amiga, os olhos vasculhando seu rosto em busca de sinais de ferimentos. Você está bem? Evelyn assentiu lentamente, embora seu corpo tremesse de leve. Estou, respondeu, mas a palavra soou vazia. No caminho de volta, Olivia dirigia em silêncio, lançando olhares rápidos para Evelyn, esperando que ela falasse primeiro. Até que, finalmente, ela falou. Isso não vai ficar assim, Olivia apertou o volante. O que você quer dizer com isso? Evelyn olhou pela janela, vendo a cidade se estender diante dela como um tabuleiro de xadrez. Quero dizer que estou cansada de ver isso acontecer. Tenho as ferramentas, o conhecimento e os recursos para lutar. Ela fechou as mãos sobre o colo,
seus olhos brilhando com uma determinação inquebrável. E eu vou lutar. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, cercada por anotações e livros abertos, Evelyn começou a traçar os primeiros esboços de um processo por violação de direitos civis contra os policiais e o departamento. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era algo diferente, algo que crescia dentro dela há muito tempo. Com o passar dos dias, a comunidade começou a se mobilizar ao seu redor. O vídeo da sua prisão, gravado no parque, espalhou-se rapidamente pelas redes sociais. Mensagens, ligações, comentários se multiplicavam. Pessoas de diferentes lugares compartilhavam histórias parecidas, relatos de abordagens injustas e humilhações sem justificativa. O que acontecera com Evelyn não era um caso isolado e essa realidade fortalecia sua determinação. Mesmo com o apoio crescente, nada poderia prepará-la para o rumo inesperado que essa luta tomaria. As semanas após sua prisão foram intensas. O escritório de advocacia onde trabalhava hesitou em apoiá-la no início, temendo que um caso tão público pudesse prejudicar sua reputação. Evelyn ouviu as preocupações, mas foi firme. Aquilo não era apenas sobre ela. O vídeo continuava a circular. A imagem dela, serena, mas desafiadora enquanto era algemada e levada pelos policiais, se tornara um símbolo. Movimentos começaram a surgir em Silver Lake e em outras cidades. Repórteres tentaram entrevistá-la, mas recusou todas as solicitações. Seu foco era claro: construir um caso sólido que não apenas responsabilizasse os oficiais envolvidos, mas também evidenciasse o sistema falho que permitia que esse tipo de abuso se repetisse. Durante as madrugadas silenciosas, quando a indignação dava espaço ao peso da realidade, Evelyn revivia o momento da abordagem. O olhar debochado dos policiais, o aperto das algemas, a sensação de impotência. Pensava no que poderia ter acontecido se tivesse reagido de outra forma. Esse pensamento trazia um nó no estômago, mas também reforçava sua decisão de seguir em frente. Certa noite, enquanto trabalhava sem parar, Olivia Mason apareceu em sua casa com comida. Colocou os pacotes sobre a mesa e cruzou os braços ao ver a amiga que mal ergueu os olhos do laptop. "Você precisa de uma pausa." "Não posso parar agora", respondeu Evelyn, digitando sem hesitação. Olivia puxou uma cadeira e a encarou. "Você sabe que isso já não é apenas um processo judicial, não é? As pessoas estão olhando para você." Evelyn finalmente fechou o notebook e respirou fundo. "Eu sei. Por isso, não posso me dar ao luxo de falhar." Cada detalhe de sua preparação era minucioso. Pesquisava casos semelhantes, analisava decisões judiciais anteriores e reunia provas que desmontariam qualquer tentativa da defesa de justificar a abordagem dos policiais. Montou uma equipe de advogados confiáveis, todos comprometidos com a causa. Mas sua luta não estava restrita ao tribunal. Evelyn se aproximava da comunidade. Comparecia a reuniões, ouvia relatos de outras vítimas e chegou a palestrar em uma universidade local sobre responsabilidade policial. Certa tarde, ao sair de um evento, uma mulher desconhecida se aproximou. "Senhorita Carter?" "Sim, eu só queria agradecer por lutar, por enfrentar tudo isso." A voz da mulher tremeu. Evelyn sentiu um aperto na garganta, mas conseguiu sorrir. "Só estou fazendo o que precisa ser feito." O apoio da comunidade lhe dava força, mas também aumentava a pressão. Não podia decepcioná-los. Dias depois, recebeu uma ligação de seu advogado. "Evelyn, os oficiais entraram com um pedido para arquivar o caso." Ela já esperava por essa manobra. Era uma tática comum para atrasar o processo. "Nós vamos contestar", respondeu sem hesitar. O advogado fez uma pausa antes de continuar. "Há mais uma coisa. Você foi designada para julgar um caso disciplinar dentro do tribunal no próximo mês." Evelyn franziu a testa.
Certo. E o que isso tem a ver comigo? O caso envolve os mesmos oficiais que te prenderam. Ela se recostou na cadeira, sentindo o impacto daquelas palavras. Passara semanas se preparando para enfrentá-los no tribunal como advogada. Agora teria a chance de fazer isso como juíza. Por alguns segundos, pensou no que aquilo significava. Seria capaz de ser imparcial? Conseguiria separar sua experiência pessoal da responsabilidade de julgar? Então, lembrou-se das pessoas que a apoiavam. Lembrou-se do medo nos olhos da mulher que a abordou na rua. Lembrou-se das inúmeras histórias que ouvira. Na manhã do julgamento, a sala do tribunal estava cheia. O caso não havia ganhado manchetes nacionais, mas atraía atenção suficiente para que várias pessoas comparecessem. Os dois oficiais, Carter e Reynolds, estavam sentados na bancada dos réus, uniformizados, conversando entre si como se aquilo fosse apenas um inconveniente passageiro. O murmúrio no ambiente cessou quando a porta lateral se abriu e Evelyn entrou, vestindo a toga de juíza. Os policiais olharam na direção dela e, pela primeira vez, suas expressões mudaram. Evelyn Carter subiu ao estrado com passos firmes, a toga negra fluindo atrás dela. Seu olhar percorreu a sala antes de pousar sobre os acusados. A reação foi imediata. O oficial Turner empalideceu, os olhos se arregalando em choque. Ao lado dele, Bradley cerrou a mandíbula, visivelmente tenso. Nenhum dos dois esperava que a mulher que humilharam e prenderam semanas atrás agora estivesse sentada como juíza em seu julgamento disciplinar. Evelyn fez uma breve pausa, permitindo que o peso daquele momento se instalasse no ambiente. Esta corte está em sessão, anunciou sua voz clara e firme. Podem se sentar. Os policiais se acomodaram com rigidez, tentando manter a postura. Turner murmurou algo para seu advogado, que apenas assentiu sem tirar os olhos da juíza. Pela primeira vez desde o dia da prisão, Evelyn sentiu que o poder estava em suas mãos, mas aquilo não era sobre vingança. Seu dever era garantir um julgamento justo, e ela faria exatamente isso. Mesmo assim, a ironia da situação era impossível de ignorar, não apenas para ela, mas para todos na sala. Os advogados iniciaram suas argumentações. Evelyn ouviu atentamente, anotando cada detalhe enquanto observava discretamente os acusados. O desconforto de Turner e Bradley era evidente. Moviam-se inquietos em seus assentos, as mãos às vezes se apertando sobre a mesa. Durante um recesso, os dois policiais se reuniram em um canto do corredor, trocando palavras rápidas. Como diabos ela é a juíza desse caso? Sussurrou Turner, a voz carregada de incredulidade. Isso só pode ser armado, respondeu Bradley, balançando a cabeça. Não é armação, interrompeu o advogado deles. Apenas uma coincidência. E vocês precisam se concentrar. O problema aqui não é ela, são as suas ações. Mas nenhum dos dois parecia convencido. O absurdo da situação era maior do que qualquer argumento racional que pudessem ouvir. Quando a corte retomou, Evelyn manteve sua postura serena. Seu trabalho era garantir que o processo ocorresse de maneira justa, e assim faria. Mas não podia deixar de notar a maneira como Turner e Bradley desviavam o olhar sempre que ela falava. Durante o depoimento de uma testemunha, Evelyn percebeu algo incomum. Turner a observava de canto de olho, mas sua expressão não carregava desafio ou raiva. Havia algo próximo ao arrependimento, como se pela primeira vez compreendesse a seriedade do que haviam feito. O dia seguiu tenso, cada palavra dita dentro da sala de audiências aumentando a pressão sobre os acusados. Quando Evelyn finalmente bateu o martelo para encerrar a sessão, a sala parecia conter uma energia elétrica no ar. Retomaremos amanhã às 9 da manhã, anunciou. Enquanto os presentes se levantavam e começavam a sair, Evelyn permaneceu sentada, organizando suas anotações.
Sentia os olhares dos dois policiais sobre ela, hesitantes, como se quisessem se aproximar. Mas, no final, saíram em silêncio, carregando o peso do que estava por vir. Na manhã seguinte, a sala estava ainda mais cheia. A notícia do caso havia se espalhado e mais pessoas se reuniram para assistir ao desenrolar do julgamento. Algumas estavam ali por curiosidade, mas outras vinham para apoiar Evelyn, mesmo sabendo que ela não poderia demonstrar favoritismo. Advogados começaram seus argumentos sem demora. O promotor apresentou as provas contra os oficiais, incluindo o depoimento da vítima. Meritíssima, as ações desses policiais não foram apenas um erro de julgamento, foram um abuso de poder, claro e inquestionável. O comportamento deles demonstra um padrão de desrespeito pelas mesmas pessoas que juraram proteger. Evelyn escutou cada palavra atentamente, sua caneta deslizando pelo bloco de anotações. Os acusados estavam visivelmente tensos, mexendo-se em suas cadeiras. O advogado de defesa levantou-se para responder. Seu tom era controlado, mas havia uma tensão subjacente em suas palavras. Meritíssima, reconhecemos que houve um incidente. No entanto, argumentamos que a situação escalou devido a fatores fora do controle dos oficiais. Suas intenções não eram maliciosas e acreditamos que não há fundamento suficiente para punição severa. Aquelas palavras não eram novidade para Evelyn. Já ouvira argumentos semelhantes inúmeras vezes. As justificativas, as tentativas de minimizar os danos, tudo seguia um roteiro familiar, mas ela manteve qualquer julgamento pessoal fora de sua expressão. Sua função era garantir que os fatos falassem por si. O promotor chamou a vítima ao estrado. Ethan, um jovem de pouco mais de 20 anos, caminhou hesitante até o banco das testemunhas. Sua voz tremeu quando começou a falar. Eu estava indo para casa quando fui parado. Nem tive chance de explicar. Nada. Eles já tinham decidido que eu era culpado antes mesmo de eu abrir a boca. Evelyn observou a reação dos oficiais. Bradley evitava contato visual, enquanto Turner mantinha o olhar fixo no chão. O promotor se aproximou. O que aconteceu depois que você foi parado? Ethan respirou fundo antes de continuar. Me mandaram sair do carro. Quando perguntei o motivo, um deles me empurrou no chão e colocou o joelho nas minhas costas. Eu não conseguia respirar direito. A sala ficou em silêncio absoluto. Evelyn sentiu o peso daquelas palavras, não apenas como juíza, mas como alguém que já havia passado por algo semelhante. Sua expressão permaneceu neutra, mas seus dedos apertaram levemente a caneta que segurava. O promotor se virou para a bancada. Não há justificativa para isso. Não há fator externo que justifique esse tipo de abordagem. O que houve aqui foi um abuso de autoridade. O advogado de defesa se levantou. Meritíssima, gostaríamos de solicitar um recesso antes de continuar o interrogatório. Evelyn assentiu. Concedido. A corte retorna em 30 minutos. Ela bateu. O martelo e os murmúrios começaram na sala. Enquanto todos se levantavam, Turner e Bradley permaneceram sentados por um momento, sem trocar palavras. Pela primeira vez, pareciam perceber que aquilo não seria apenas mais um obstáculo a ser superado. A realidade estava finalmente se instalando. O promotor se aproximou do estrado, mantendo os olhos fixos em Ethan. Você resistiu às ordens dos policiais em algum momento? Ethan endireitou os ombros, sua voz firme. Não. Fiz tudo o que me mandaram. Tinha medo, mas obedeci. O silêncio tomou conta da sala. O advogado de defesa se levantou, tentando encontrar contradições no depoimento, mas Ethan permaneceu firme. Suas palavras eram claras. Seu relato não deixava brechas. Evelyn observava atentamente. Mantinha a postura imparcial, mas cada detalhe daquele julgamento reafirmava algo que ela já sabia há muito tempo.
Os acusados foram chamados para depor. O oficial Turner subiu ao estrado primeiro. Seu olhar vacilou ao encontrar o de Evelyn enquanto jurava dizer a verdade. O promotor foi direto. Oficial Turner, você está sendo acusado de uso excessivo da força neste incidente. Pode explicar suas ações naquela noite? Turner umedeceu os lábios, desviando o olhar para Bradley antes de responder. Eu achei que a situação estava saindo do controle. Tomei uma decisão no momento. E acredita que suas ações foram justificadas? O oficial se remexeu no assento tenso. Naquele momento, sim. Mas olhando para trás, poderia ter lidado de outra forma. De que forma? Insistiu o promotor. Não derrubando uma pessoa desarmada no chão? Turner abriu a boca para responder, mas hesitou. Nenhuma justificativa parecia forte o suficiente. Quando Bradley foi chamado para depor, sua postura também era tensa. Tentou defender suas ações, mas cada explicação que dava apenas reforçava o argumento do promotor. Evitava olhar para Evelyn sempre que podia. As provas eram incontestáveis. O promotor fez sua argumentação final com firmeza. Os fatos falam por si. Esses homens abusaram de sua autoridade e demonstraram um padrão de conduta inaceitável. Se queremos restaurar a confiança da comunidade naqueles que deveriam protegê-la, precisamos garantir que a impunidade não seja uma opção. O advogado de defesa fez sua última tentativa de argumentação, mas suas palavras pareciam vazias. Até mesmo Turner e Bradley pareciam resignados. Evelyn bateu o martelo, encerrando a sessão do dia. O veredicto será anunciado na próxima semana. Enquanto a sala se esvaziava, os dois oficiais ficaram próximos à saída. Nenhum deles disse uma palavra, mas seus rostos pálidos mostravam que, pela primeira vez, compreendiam a gravidade da situação. Quando Evelyn voltou ao tribunal na semana seguinte, o ambiente estava carregado. Cada assento estava ocupado. Jornalistas preenchiam os fundos da sala, atentos a cada detalhe. Ela se sentou no estrado, observando os presentes. O papel das forças de segurança é proteger e servir com integridade, respeito e justiça. Quando esse poder é mal utilizado, a confiança da comunidade é abalada. Este tribunal ouviu as provas e avaliou os fatos. Evelyn olhou diretamente para os oficiais antes de continuar. O que ocorreu aqui não foi um simples erro de julgamento. Foi um abuso de autoridade que resultou em danos reais. Os dois réus permaneceram imóveis. O tribunal determina que os oficiais Turner e Bradley sejam suspensos sem remuneração, participem de um treinamento obrigatório sobre uso de força e conduta ética e recebam um registro disciplinar permanente. O golpe do martelo ecoou. Na sala, Turner e Bradley se levantaram, absorvendo a decisão. Quando começaram a sair, Turner hesitou e olhou para Evelyn. Meritíssima. Me desculpe, as palavras eram baixas, quase um sussurro. Evelyn o encarou por um instante antes de assentir. O arrependimento só teria valor se fosse acompanhado de mudança. Naquela noite, Evelyn compareceu a um evento comunitário. O espaço estava cheio de pessoas dispostas a compartilhar suas histórias e preocupações. Uma mulher idosa se aproximou, segurando sua mão com firmeza. Obrigada, disse ela, a voz embargada, por lutar por nós. Evelyn sorriu levemente. Há muito trabalho a ser feito. Nos dias seguintes, conversas começaram a se espalhar por toda a cidade. Autoridades, ativistas e membros da comunidade discutiam reformas necessárias para evitar que situações como aquela se repetissem. Evelyn usou sua posição para incentivar mudanças, enfatizando a necessidade de transparência e responsabilidade. Dentro das forças de segurança, o caso se tornou um ponto de virada. Pessoas começaram a exigir mais do sistema, forçando debates que antes eram ignorados. Naquela tarde, enquanto saía do tribunal,
viu um grupo de jovens ativistas se reunindo para uma manifestação pacífica. Evelyn parou por um instante, observando a cena. A luta por justiça nunca terminava, mas cada passo adiante fazia a diferença. Se você acredita que cada voz importa na luta por justiça, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que inspiram mudança. Juntos, podemos fazer a diferença. Se histórias como essa te fazem refletir sobre justiça e mudança, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais casos que impactam vidas e transformam realidades. Sua voz faz a diferença.